Filipenses 2, a partir do 5. Todos encontraram? Amém. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus possa aplicar esta palavra no nosso coração. Meus irmãos, nós somos desafiados, através da palavra de Deus, a nos tornarmos semelhantes a Cristo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que o Senhor nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Esse é o grande desejo do coração de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nos tornemos semelhantes a Cristo, que a cada dia as nossas vidas, a nossa atitude, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, seja como a de Jesus. O Senhor, antes que o mundo existisse, ainda antes que Ele enviasse Jesus à terra, Ele predestinou a igreja, Ele predestinou o seu povo, as nossas vidas, para que nos parecêssemos cada vez mais com Jesus. Este é o propósito do Espírito Santo aqui conosco. Não apenas nos selar, não apenas nos batizar, mas nos capacitar cada dia para nos tornarmos mais parecidos com o Filho de Deus, nos tornar mais semelhantes a Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que nós devemos olhar para Jesus, seguir firmemente para o alvo que é Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa visão, a nossa vida precisa estar pautada em Cristo. Se nós colocarmos a nossa vida em homens, em pessoas, se nós quisermos ser semelhantes a homens, nós iremos fracassar e não atingiremos o nível que Deus quer para a nossa vida. Mas o Senhor tem um alvo para mim, o Senhor tem um alvo para você, o Senhor tem um alvo para a igreja, e esse alvo não é homem algum, este alvo é Jesus Cristo. E nós precisamos prosseguir olhando para o alvo. Se olharmos para homens, se olharmos para igrejas, se olharmos para circunstâncias, nós nunca chegaremos ao plano que Deus escolheu para as nossas vidas. Mas o alvo da nossa vida é Cristo. Em 1 João 3,2 diz que nós já somos filhos de Deus, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E às vezes nós imaginamos isso apenas na eternidade, que quando nós formos glorificados e quando vermos Jesus, nós seremos semelhantes a Ele, mas não é o propósito de Deus nos transformar apenas na eternidade. O propósito de Deus é nos transformar agora, hoje. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos cada vez mais, ardentemente o nosso coração deseja cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas muitos cristãos ainda não têm visto Jesus. Muitos cristãos ainda não estão andando tão perto de Jesus a ponto de vê-lo. E quando nós o vermos, quando nós estivermos próximos dele, nós seremos transformados pela sua glória. Porque uma coisa, irmãos, eu aprendi: não há um ser humano que se encontre com Jesus, não há um ser humano que ande com Jesus e permaneça da mesma forma. Muitas pessoas não conseguem nascer de novo, viver uma vida transformada, porque apenas estão mudando de religião, mas não estão enxertados na videira, não nasceram de novo, não experimentaram uma nova vida. Porque quando estamos próximos de Jesus, quando estamos perto de Jesus, nós somos transformados de degrau em degrau, de glória em glória, na imagem do Filho de Deus pelo Espírito Santo. E nós precisamos colocar no nosso coração um desejo ardente de estar perto de Jesus a cada dia. Somos tentados a fazer como Pedro, querer até seguir Jesus, mas seguir de longe. Somos até tentados viver o cristianismo da nossa própria maneira, pensando como nós queremos,
Até quando o evangelho é a nossa maneira de viver? A nossa tendência muitas vezes é um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem transformação, um evangelho sem santidade. Mas quando nos aproximamos de Jesus, a glória de Jesus, a santidade de Jesus nos impulsiona a vivermos uma vida transformada. O desejo do nosso coração passa a ser um desejo diferente na vontade de Deus. E Paulo, no texto que nós lemos, ele faz um desafio à igreja. Ele faz um desafio à igreja de Filipos. Ele faz um desafio para a igreja de Efraim. Ele faz um desafio para a igreja de Cristo na terra. E ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quais foram os sentimentos que houve em Cristo? O que habitava em Jesus e que precisa habitar em mim e precisa habitar em você? Quais eram os sentimentos que permeavam o coração de Jesus e que precisam permear o meu coração? E a primeira coisa mais latente, a primeira coisa mais pujante na vida de Jesus, que caracteriza Jesus como mestre do amor: Jesus amava. E um dos sentimentos que tinha profundamente na vida de Jesus, no seu coração, era o amor. João 13:1 diz que, tendo amado aqueles que Deus lhe deu, amou-os até o fim. Jesus não tinha um amor temporário. Jesus não tinha um amor passageiro, até porque o verdadeiro amor não passa. Muitas pessoas, muitas vezes, até dizem que o amor acaba. A Bíblia diz que o amor não acaba. E Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E o sentimento de amor que tinha em Jesus é o mesmo sentimento que precisa estar no nosso coração. Nesse tempo de egoísmo, nesse tempo em que o homem só pensa em si, nesse tempo em que o homem não se preocupa com o outro, não se preocupa com o bem-estar do outro, somos desafiados pela palavra de Deus a amar. E Jesus, em João 15, ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelo seu amigo, de dar a vida pelo seu irmão. Irmãos, hoje neste mundo, neste século que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão cada vez mais pensando apenas no seu próprio ventre, em satisfazer a sua própria vontade, muitos têm entrado nesta onda de egoísmo, de materialismo, e têm deixado o seu amor se esfriar. Porque a Bíblia diz em Mateus 24:12: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E o que nós temos visto é uma sociedade insensível e, por consequência, uma igreja muitas vezes insensível. Um povo de Deus que se diz de Deus, muitas vezes insensível às dores alheias, muitas vezes insensível até mesmo ao amor a Deus, ao amor ao Senhor. Nós podemos presenciar isso em como nós estamos com a nossa vida de adoração, como tem se encontrado o nosso amor para com Deus. Jesus, ele nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes nós até falamos assim: Deus é primeiro lugar na minha vida. Deus não tem posição, Deus está acima de tudo. Muitas vezes Deus pode estar em primeiro lugar hoje, mas amanhã ele pode estar em terceiro, quarto, ou até mesmo não fazer parte da lista das suas prioridades. E o sentimento que precisa batizar o nosso coração é amor. Estamos vivendo muitas vezes uma igreja fria, outra igreja fervorosa em busca de dons, mas poucos têm buscado ser batizados no amor. Poucos têm buscado ser preenchidos pelo amor. E qual o sentimento que tinha em Jesus? Amor. E qual o sentimento que precisa ter na vida do cristão? Amor. Porque Jesus diz em João 13:35: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, não é mais amar como você ama você mesmo. Não é mais amar aquele que te ama. É amar como Jesus amou. Amor ágape. Amor sem recompensa. Amor sem esperar nada em troca. Amor que não visa o seu próprio interesse. Era esse o amor que tinha no coração de Jesus. Jesus não morreu esperando recompensa. Jesus não deu a sua vida esperando nada em troca. Jesus morreu por amor. E como tem sido as nossas vidas, como tem se encontrado o nosso coração nesses últimos dias? Paulo diz em 2 Timóteo 3 que a marca do homem dos últimos dias seria um homem egoísta. E na verdade todo pecado está baseado no egoísmo. Quando alguém peca, ele não está pensando em quem ele está ferindo. Ele não está pensando no que Deus está pensando.
Ele está pensando apenas em satisfazer os seus desejos egoístas. E o egoísmo é o contrário do amor. Jesus, quando ele ama independente se a pessoa vai amá-lo ou não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós precisamos pedir nesses 20 anos: Senhor, eu quero amar como Jesus amou. Irmãos, e não é fácil amar como nós pensamos. É fácil amar quem nos ama. É fácil amar quem nos faz bem. É fácil amar aquele que nos favorece. Mas é difícil ter o sentimento de um homem que estava sendo crucificado e olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Como nós reagimos com aquele que nos fere? Como nós reagimos com aqueles que nos roubam, com aquele que nos tira a nossa alegria? Como nós reagimos com aquele que nos persegue? Como nós reagimos com aquele que nos calunia, com aquele que nos difama? Como nós reagimos? Será que estamos tendo a mesma atitude que Jesus tinha? Será que quando Judas beijava o rosto de Jesus, Jesus chamava-o de amigo? Jesus não era hipócrita, Jesus amou Judas até o fim. Será que nós temos tido esse mesmo sentimento? Será que somos parecidos com Jesus no amor? Será que temos amado como Jesus ama? Será que temos vivido uma vida de amor ágape, amor incondicional, como Jesus viveu? Mas o sentimento de Jesus também, lá em Mateus 11, 29, Jesus disse assim: aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de... Não é de roupa, não é de aparência. Humildade não está em vestes, humildade não está em aparência, humildade está no coração. E Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso. E a Bíblia diz que quando João olhou para o trono, viu um cordeiro morto. Será que somos mansos? Será que somos humildes de coração? Nós precisamos pedir: Deus, me ensina a ser manso. Me ensina a fazer como Paulo. Eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Será que nós somos humildes? Será que nós somos mansos como Jesus é? Será que temos esta humildade no nosso íntimo? Em João 13, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos. Jesus pegou uma toalha, se cingiu e começou a lavar os pés dos discípulos. Todos sabem que o escravo que lavava os pés era o escravo da classe mais baixa. E Jesus pegou a toalha e disse: olha, vocês dizem que eu sou mestre e que eu sou o Senhor, e vocês disseram bem, mas eu estou fazendo isso para que vocês tomem como exemplo, para que vocês façam também. Será que temos esta mesma humildade que habitava em Jesus? Será que temos este mesmo sentimento que tinha no coração de Jesus? De se rebaixar como Jesus se rebaixou, de abrir mão da sua divindade como Jesus abriu, abriu mão da sua glória como Jesus abriu. Será que nós somos humildes? E eu aprendi uma coisa: humildade não é pensar em nós como inferiores, porque às vezes a gente acha que humildade isso é espírito de inferioridade. Humildade não é pensar em nós como inferiores, mas é apenas não pensar em nós de forma alguma. Ser humilde é não pensar em você de forma alguma. Jesus não estava pensando nele, estava pensando nos seus discípulos. Jesus não estava pensando nele, estava pensando em você. Isso é humildade. É quando eu deixo de pensar em mim para pensar no meu próximo. É quando eu deixo de pensar nos meus sentimentos para pensar no sentimento do meu próximo. É quando eu deixo de pensar na minha vontade para pensar na vontade do meu próximo. Será que temos sido humildes para abrir mão, até mesmo quando nós estamos certos, até mesmo quando nós estamos com a razão, nós não pensarmos em nós em momento algum? Hoje as pessoas não pensam mais no próximo. Hoje as pessoas não se colocam mais no lugar de outra pessoa. Hoje nós estamos interessados naquilo que nós vamos ganhar, naquilo que nós vamos receber, não naquilo que nós vamos perder. Em nenhum momento Jesus ele jamais pensou nele mesmo. Isso é humildade. É você abrir mão de quem você é, até mesmo dos seus direitos, por amor à vida de alguém. E às vezes na igreja nós vemos pessoas que acham que são fortes, acham que são espirituais e não suportam as outras pessoas. Chegam no nível espiritual tão alto que não suporta ninguém. E a Bíblia diz que o forte suporta a fraqueza do fraco. Nós precisamos pedir a Deus para colocar o sentimento de humildade no nosso coração.
Porque depois da humilhação, vem sempre a exaltação. Jesus se humilhou, Deus o exaltou. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo oportuno Deus vos exaltará. Será que nós temos nos humilhado? Será que nós temos esvaziado de nós mesmos, do nosso orgulho, dos nossos sentimentos? Será que nós nos colocamos no lugar do outro? Será que nós não pensamos em nós em momento algum? E eu preciso aprender que com Deus a escada para a glória é construída de cabeça para baixo. Quanto mais eu me humilho, quanto mais eu desço, quanto mais eu reconheço quem eu sou, quanto mais eu reconheço a minha condição, mas um dia Deus vai mudar o lado da escada, mas um dia Deus vai mudar a minha sorte. O caminho que nós devemos trilhar é esse, o caminho da humilhação, porque depois vem sempre o caminho da exaltação. José do Egito, 13 anos de humilhação, humilhado pelos irmãos, humilhado na casa de Potifar, humilhado na cadeia, mas depois de 13 anos Deus o levantou, Deus o exaltou. Depois sempre da humilhação vem sempre a exaltação. E quando José, Deus o prospera, ele tem 2 filhos. Ele coloca o nome de um Manassés e o outro Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração. Esquecer tudo de ruim. Esquecer todas as amarguras. Esquecer todo o sofrimento. Esquecer de todo, porque um dia Deus vai te levantar. Porque um dia Deus vai te tirar da dor. Um dia Deus te tira da humilhação. E é preciso esquecer. É preciso tirar do coração. Mas o outro nome foi Efraim, que pode significar duplamente abençoado, ou Deus me fez prosperar na terra da minha peregrinação. Depois da humilhação, Deus sempre levanta. Deus, ele ama um coração humilde, porque a Bíblia diz em Provérbios 18:12, diante da honra vai a humildade. Precisamos pedir a Deus esse sentimento que tinha em Jesus, humildade. E nós muitas vezes confundimos humildade com a nossa maneira de vestir, com a nossa condição financeira. Isso não tem nada a ver. Humildade está no nosso coração e nós precisamos pedir a Deus para sermos semelhantes a Jesus, a amar como Jesus amou, a sermos humildes como Jesus é. Esse é o desejo de Deus para a igreja no ano de 2016. Amor, humildade. Porque o contrário disso, irmãos, a soberba. Depois da soberba vem sempre a humilhação. Nós escolhemos. Se você se humilhar, se você se colocar no devido lugar, a seu tempo oportuno Deus exalta. Mas se você se exaltar, um dia Deus vai te humilhar. Foi assim com Faraó, foi assim com Herodes, foi assim com Saul, foi assim com Nabucodonosor. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Nós precisamos tomar cuidado com os sentimentos que estão no nosso coração. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, levanta um chamado Pedro e diz: de modo nenhum o Senhor vai lavar os meus pés. Sabe o que Pedro estava sendo humilde? Não estava, não. Pedro estava pensando assim: se Jesus está lavando, e se ele lavar o meu, eu vou ter que lavar o pé do outro. E eu não vou lavar, porque eu sou judeu. Judeu não lava pé de ninguém. Quem lava pé é escravo. E Jesus disse assim: se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com o nosso sentimento. Uma certa feita, Jesus disse que todos negariam. E Pedro, mais uma vez, com orgulho, disse o quê? Senhor, estou pronto até a morrer por ti. E Pedro acabou negando a Jesus. Porque depois da soberba, vem sempre a humilhação. E nós precisamos pedir a Deus para colocar em nós o mesmo sentimento que estava no coração de Jesus. Amor, humildade, gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para a vossa vida. Mateus 11:25, Jesus dá graças ao Pai. Jesus agradece ao Pai porque Deus revelou o Evangelho aos pequeninos. João 11:41, Jesus dá graças ao Pai porque o Pai sempre o ouve. Mateus 26:20, Jesus dá graça ao Pai pelo pão. Será que temos sido gratos a Deus?
Será que temos esse mesmo sentimento de gratidão que tinha no coração de Jesus? Sabe o que faz um crente ser grato? É ele olhar para dentro de si e ver que ele não merece nada. Tem pessoas que acham que Deus tem que fazer por ele. Mas diga para o seu irmão, você não merece. Pode falar mais alto, você não merece. Tudo que Deus faz é por amor. Tudo que Deus faz é por sua infinita graça. Será que nós temos sido gratos a Deus? Já agradeceu a Deus por mais um ano? Agradeceu a Deus pelo pão? Agradeceu a Deus até mesmo pela tribulação? Que ela está te ensinando a ser perseverante? Já agradeceu a Deus por tudo? Jesus dava graças a Deus por tudo. Jesus agradecia a Deus porque Deus o ouvia. Jesus agradecia a Deus em todas as circunstâncias. Será que temos tido um coração grato para com Deus? Às vezes nós temos essa questão com Deus, porque muitas vezes achamos que nós merecemos alguma coisa. Que nós não merecemos passar por luta, que nós não merecemos passar por aflição, e que Deus é obrigado a fazer coisas boas na nossa vida. Irmão, você não merece nada. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas o que Deus quer que nós tenhamos é um sentimento de gratidão no nosso coração. Nós não agradecemos a Deus. Nós achamos que todas as coisas erradas que dão na nossa vida, Deus é culpado. E a Bíblia diz: quem que se queixa ainda o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Mas será que temos agradecido a Deus? Até mesmo as coisas que Deus nos dá, muitas vezes nos afasta de Deus. O que Deus quer nos dar é um coração grato. Assim como Davi, o que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. O que você pode dar para Deus para pagar o que Deus tem feito na sua vida? O que você pode dar a Deus pela sua vida hoje? O que você pode dar a Deus pelo fôlego que você está respirando? O que você pode dar a Deus pela sua saúde? O que você pode dar a Deus pelos seus filhos? O que você pode dar a Deus pela sua família? Será que nós temos agradecido a Deus? Será que nós temos tido um coração grato ao Senhor? Será que em todos os momentos, em tudo, nós temos dado graças a Deus? Será que no momento de dor, de aflição, nós temos dado graças a Deus como Jó? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome de Deus. Será que temos sido gratos? Será que temos agradecido a Deus por tudo? Paulo agradecia a Deus até mesmo pela tribulação. Paulo agradecia a Deus até mesmo pelos momentos difíceis. A carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Preso não porque era um malfeitor, mas porque pregava o Evangelho. E a carta da alegria. Por 16 vezes ele agradece a Deus. Por 16 vezes ele fala a palavra alegria. E o que nós temos feito? Nós temos visto uma igreja egoísta, uma igreja sanguessuga. Uma igreja que eu já tenho dito aqui como Judas, que só quer meter a mão no prato de Jesus. Mas é uma igreja ingrata. O nosso coração muitas vezes é ingrato. Você sabe por que eu digo que nós somos ingratos? Quando uma coisa não dá certo, a primeira atitude de muitos cristãos é dizer que vai abandonar Jesus. E condiciona a sua vida apenas aos bens que Jesus pode dar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o pedido que nós precisamos fazer no ano de 2016. Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero amar. Eu quero ser humilde. Eu quero ser manso. Eu quero ser grato ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. E a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas abriu mão da sua glória. Ele não exigiu nem se apegou a seus direitos. E eu aprendi uma coisa: se Jesus se esvaziou do que era bom, eu preciso esvaziar aquilo que é bom. Às vezes, como ser humano, e quando nós somos confrontados por Deus, nós dizemos: mas é tão difícil deixar de ser assim. É tão difícil deixar de mudar essa minha natureza. Eu sou assim, eu sou sanguíneo, eu sou dessa forma. Você acha que foi fácil para Deus esvaziar da sua glória? A Bíblia diz que a glória dele não cabe no céu, nem o céu do céu pode conter. Mas ele foi capaz de reduzir-se ao ventre de uma mulher, ao corpo humano. Você talvez não conceba na sua mente a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia expressa em Isaías 40:12
que Ele mede os céus com a palma das suas mãos. Ele mede as águas dos oceanos e dos mares na concha da sua mão. Diz que todas as nações é para Ele como uma gota caindo de um balde. Todas as terras Ele pesa numa balança de precisão como se fosse um cisto. Ele conhece todas as estrelas pelo nome. E Ele se esvaziou da sua glória. Ele abriu mão da glória que Ele tinha. Ele abriu mão da adoração que Ele tinha. E às vezes nós não podemos abrir mão de um sentimento. Às vezes nós não podemos abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho. E nós achamos que é tão difícil. Se Jesus se esvaziou da sua glória, porque eu não posso esvaziar daquilo que não é bom na minha vida? Porque eu não posso deixar de viver para que Cristo viva em mim. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso deixar de lado meu orgulho. Eu preciso deixar de lado o ódio, o rancor, a falta de perdão, a religiosidade, os títulos, o medo, a ansiedade, a insegurança, a frustração, o desânimo, as dúvidas. Nós precisamos parar com esse negócio de que eu sou assim e que vai morrer assim. Jesus veio para mudar a sua vida. Jesus veio para mudar a sua história. Jesus veio para que você não fosse mais um homem sanguíneo, carnal, mas que você fosse semelhante a Ele. Esse é o desejo do coração de Deus, que nós possamos nessa noite nos esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito de Deus possa nos encher, para que o Espírito de Deus possa nos moldar. Talvez você entrou aqui hoje, no último dia do ano, com ódio, com rancor no seu coração. É noite que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Talvez você entrou aqui apegado à sua religiosidade. É noite de você abrir mão. Talvez você entrou aqui hoje frustrado, se sentindo rejeitado. Deus quer que você se esvazie desse sentimento. Porque Isaías 53:3 diz que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. Eu quero que você olhe para mim. Se você tem convicção de que você é filho de Deus, todo sentimento de rejeição, de espírito de inferioridade vai sair do teu coração. Porque se nós somos filhos de Deus, não importa o que as pessoas pensem, não importa o que elas façam, nós somos filhos de Deus. E Jesus tinha essa convicção. Ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Mas Jesus nunca teve depressão, Jesus nunca teve dúvida, Jesus nunca teve desânimo, porque ele sabia quem ele era, filho de Deus. E sabe o que está acontecendo? Os hackers, eles entram no computador e conseguem roubar a identidade de muitas pessoas. Satanás é ladrão de identidade. Quando Jesus sai da água do batismo, ouve-se uma voz do céu que disse: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. A primeira coisa que Satanás falou para ele na tentação: se tu és filho de Deus. Jesus sabe que ele era filho de Deus. E não importa a rejeição dos seus irmãos, não importou a rejeição do seu povo, ele continuou. E nós precisamos nos esvaziar desse sentimento. Se eu tenho certeza de quem eu sou, e se eu sou filho de Deus, não importa o que o diabo diga. O diabo quer roubar a sua identidade. Porque existem muitos cristãos, porque eles falam, mas eles não vivem. Jesus, ele tinha identidade naquilo que ele falava e naquilo que ele vivia. Ele tinha certeza de que ele era filho de Deus. Será que nós temos essa certeza de que nós somos filhos de Deus? Às vezes somos tão tentados a ser frustrados na vida. Vivemos um sentimento de frustração porque as pessoas não nos acham bonito, ou porque nós não atingimos aquilo que nós queríamos atingir, não chegamos ao nível que nós tínhamos que chegar. Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. Ainda no ventre da sua mãe ele foi rejeitado. Quando ele cresceu no meio da sua família, ele foi rejeitado. Foi rejeitado pelo seu povo. Foi rejeitado por aqueles que ele curou, por aquele que ele expulsou demônios. Mas Jesus, ele tinha uma certeza que ele era o Filho de Deus. Não tinha dúvida no coração de Jesus. Mas o que eu e você precisamos é esvaziar de nós mesmos. Esvaziar da nossa soberba. Reconhecer que nós não somos nada. O salmista Davi, no Salmo 39, já foi dito aqui. Ele disse que ele estava meditando e o peito dele começou a queimar. Ele disse: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual a longura dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Amontoa riqueza, bens, não sabe quem os levará. E eu, Senhor, o que esperarei?
Tu és a minha esperança. É preciso nós termos essa convicção. Nós não somos nada. E às vezes nós queremos colocar Deus no canto da parede, queremos ter sentimentos dentro de nós. Deus quer que nós esvaziemos de nós mesmos nessa noite. Se você e eu queremos ser semelhantes a Jesus, precisamos urgentemente abrir mão do nosso eu, da nossa vaidade, da nossa vanglória. Se Jesus foi capaz de esvaziar da sua divindade, da sua glória, por que nós não somos capazes de esvaziar do nosso orgulho, do nosso eu, da nossa própria vontade? E quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós conseguimos viver como igreja, nós conseguimos viver como irmãos. Se você observar a Trindade, você nunca vê o Pai querendo ser maior do que o Filho. Você nunca vê o Filho querendo ser maior do que o Espírito Santo. Você nunca vê o Espírito Santo querendo ser maior do que o Pai ou que o Filho. Um vive para glorificar o outro. E quando nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós vamos pensar a mesma coisa. Porque Deus não quer uma igreja dividida. Deus quer um povo que pense a mesma coisa. Nós vamos ter o mesmo amor. Nós vamos ser unidos de alma. Nós vamos ter o mesmo sentimento. Nós não vamos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Nós vamos considerar sempre o outro superior a nós mesmos. E nós vamos ter em vista não o que é nosso, mas o que é do nosso próximo. Se nós tivermos o sentimento que houve em Cristo Jesus, nós viveremos amando uns aos outros, deixando as nossas diferenças de lado, pedindo a Deus que batize o nosso coração com amor, que nos encharque de humildade, que nos encharque de gratidão, para que nós possamos esvaziar de todo o nosso eu, de toda a nossa vaidade, para que o Senhor possa nos encher. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode encher aquilo que já está cheio. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos abrir mão, muitas vezes, daquilo que nós estamos apegados. Jesus deixou o céu. Jesus deixou a sua glória. Jesus esvaziou-se de si mesmo. E nós precisamos imitar Jesus. Nós precisamos esvaziar da nossa glória humana, para que a glória de Deus habite em nós, para que sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o pedido que nós precisamos fazer a Deus todos os dias. Estamos carregados de pedidos, de livramentos, de cura, de bens, de intervenção divina. Mas poucos são os que têm pedido a Deus: Deus, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ter o DNA divino na minha veia. Eu quero ter um coração transformado. Esse é o pedido que nós precisamos fazer a Deus. Esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Ser semelhantes a Jesus Cristo. E nessa noite nós vamos pedir ao Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e vamos pedir: Senhor, se tem algo em mim que não te agrada, hoje é dia, meu irmão, de nós esvaziarmos de nós mesmos.